Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda neste tempo de Natal. Hoje, de maneira especial, domingo, dia do Senhor, estamos celebrando a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que significa a palavra Epifania? Simplesmente quer dizer isso: manifestação. O Senhor que se manifesta, o Senhor que se mostra. E se mostra a quem? O Evangelho de hoje vai nos mostrar justamente isso. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. E aqui nós vimos algo muito importante. Uma estrela, 3 magos, que damos o nome de reis magos. Eles eram lá da Babilônia, e que eles começaram a seguir essa estrela. Eles viram uma estrela que apareceu, meus irmãos, de forma milagrosa, porque não tinha como essa estrela aparecer. E a partir daquele momento, esses 3 reis magos passaram a seguir essa estrela. Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Quando se fala aqui de magos, não são magos, eles eram estudiosos das estrelas, eles eram astrólogos. O astrólogo é aquele que estuda os astros. Eles eram pagãos, mas eles sabiam um pouco a respeito da vinda do Messias que os hebreus, os judeus, se referia.
De repente essa estrela aparece e eles, na curiosidade, eles se perguntaram, será que não é a estrela que os judeus falam da vinda do Messias? Vocês estão compreendendo? E por um impulso interior, levados por um estímulo, que aí nós vamos dizer, Deus os estimula, eles vão seguindo aquela estrela até chegar em Belém. Nós vimos aí a situação de Herodes, que por inveja, com medo de perder o trono, achando que Jesus viria para ocupar o trono dele, já quis, de forma maliciosa, matar Jesus. E depois nós vemos na continuação do Evangelho, e isso nós vimos também no dia dos Santos Inocentes, ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, porque ele pediu que os magos, os 3 reis magos, fossem e procurassem, né, encontrar, e a partir do momento que eles encontrassem o menino, o rei, o salvador da humanidade, ele voltasse para dizer para Herodes onde é que estava, porque na verdade Herodes queria matar. E como eles não voltaram, porque o anjo disse, vão em frente, não voltem para Herodes, Herodes, com muita fúria, mandou matar as crianças menores de 2 anos, porque ali ele teria a segurança realmente de matar Jesus. Mas vejam só, esses homens que eram pagãos seguiram essa estrela que apareceu milagrosamente. E eles, quando chegaram lá, que viram o menino junto com sua mãe e José, eles ofereceram ouro, incenso e mirra ali para mostrar a divindade de nosso Senhor, a sua realeza e também a sua humanidade sofredora, porque Jesus iria morrer dando a vida por cada um de nós. E aí eles fazem um gesto que é muito importante e é significativo para todos nós. Eles adoraram Jesus. Quem foi que adorou Jesus? Esses homens que eram pagãos, lá da Babilônia. Eles viram o menino, eles viram o Verbo encarnado, eles viram nosso Senhor Jesus Cristo, naquele menino, naquela criança que estava ali. Eles viram o Salvador. Com os olhos humanos, se vê uma criança. Com os olhos espirituais, se vê Deus. Jesus, que no dia da encarnação, no dia em que o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, perguntando para ela se ela queria ser a mãe do Salvador, e Nossa Senhora respondeu sim. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e Deus se fez carne. Sem deixar de ser Deus, ele se torna homem. Então nós estamos ali diante de um Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está entendendo? Que tem 2 naturezas. Uma natureza humana e uma divina. Aqueles reis magos, quando Jesus nasceu, era para eles chegarem ali e olharem, verem nosso Senhor, verem aquela criança e se alegrarem. Aqui está uma criança bonita, é até o Messias que os judeus estavam aguardando.
e ali, né, davam os presentes para Jesus, depois iriam embora. Mas não, meus irmãos, aqueles reis magos, eles não viram somente um menino, eles não viram somente a natureza humana de Jesus, ele viu também a sua natureza divina. E vendo que ali era Deus, eles adoraram. Eles eram, eu volto a repetir, eles eram pagãos. Eles adoravam os reis lá da Babilônia. E agora eles reconhecem o verdadeiro Deus. Você está compreendendo? Você compreende, meus irmãos, esse dia da manifestação do Senhor? Para nós tem um significado muito grande. É Deus que se manifesta na sua natureza divina e na sua natureza humana. Nós adoramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, na sua natureza humana e na sua natureza divina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que tudo isso quer dizer para nós? Meus irmãos, todos os povos, todos os pagãos devem adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Eles devem passar por um processo de conversão interior e vendo naquele menino e vendo em Jesus Cristo, ver o Salvador, o Deus. E aí eles devem largar os deuses pagãos deles para adorar nosso Senhor. E é aí que os pagãos passam por esse processo, são batizados, renunciam aos deuses pagãos deles, renunciam a Satanás, renunciam ao pecado e passam a adorar a Deus. Aqui, meus irmãos, no dia da Epifania, diante desses homens, desses magos, esses astrólogos que adoram Jesus, aqui está bem claro que a única religião que salva é a católica. Você está compreendendo? Jesus não veio à terra para dizer assim, cada um siga as suas religiões, porque todas as religiões levam ao meu Pai que está no céu. Não, Jesus veio mostrar que os pagãos devem abandonar os seus deuses pagãos e voltar-se para o Deus verdadeiro, aquele que depois ele vai dizer, quando ele estiver grande, porque aqui nós estamos vendo a manifestação de Jesus ali, criança, menino, recém-nascido. Depois ele, quando ele entra ali naquele processo de pregar a boa nova, na sua vida pública, ele vai dizer lá no Evangelho de São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa história de dizer que todas as religiões levam a Deus está erradíssima. A única que leva a Deus é a católica. Porque é no catolicismo, é ali que o Deus que veio do céu se revela. Ele começou lá como judeu, porque Jesus era judeu, e os judeus precisavam encontrar em Jesus o verdadeiro Deus. Infelizmente, os judeus não reconheceram, principalmente as autoridades religiosas daquele tempo. Mas nós temos ali os apóstolos que reconheceram. E no decorrer do tempo, depois que Jesus morre na cruz e nos redime, Jesus manda os apóstolos pregar o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí os povos, os pagãos, vão se convertendo. Aí nós vimos Paulo, que começa a pregar em Corinto, em Atenas, e aquele povo vai se convertendo e vai se voltando para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nos Atos dos Apóstolos vai dizer que pela primeira vez lá na cidade de Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos.
Você está entendendo como é que é a coisa? Então é preciso, meus irmãos, que o evangelho ele seja anunciado, seja pregado. Não é para nós fazermos essa tal comunhão, né? De estarmos ali com as pessoas de outras religiões e dizer para elas, olha, fica na sua, que eu fico na minha, cada um na sua, porque no final todos nós iremos nos salvar. Não, meus irmãos, é para nós irmos ao encontro dessas pessoas e anunciarmos a ela o verdadeiro Deus, aquele menino que os 3 reis magos adoraram, é nosso Senhor, é nosso Deus. E todos os povos precisarão adorá-lo como esses pagãos adoraram. E aí se encontra a verdadeira salvação. Nós não podemos cair nesta malha, nesta mentira, que o diabo lançou dentro da Igreja Católica. E nós estamos ouvindo autoridades da igreja dizendo que todas as religiões levam ao céu, que não precisa pregar o evangelho mais. Precisa, é necessário, é mais do que necessário. O evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado. Agora, claro, se essas pessoas que vivem em outras religiões, elas não querem saber de Deus, aí é problema delas. É problema delas. Mas é necessário que elas se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo. E através da Santíssima, ou melhor, através de Jesus, nós chegamos ao único Deus verdadeiro, que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, que é nosso Senhor, e o Espírito Santo. E tudo acontece por meio do batismo. Se crê em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos leva ao Pai pela força do Espírito, e aí a pessoa renuncia aos seus deuses. Você está compreendendo? São batizados e agora fazem parte do novo povo de Deus. E essa união, essa comunidade daqueles que se converteram, foram batizados, reconheceram Jesus como Deus e agora se tornam seguidores de nosso Senhor, esse grupo chama igreja. A palavra igreja quer dizer convocação dos eleitos, convocação daqueles que são fiéis a Deus. E aí passa a se adorar ao Deus único e verdadeiro. Como vai dizer no evangelho de hoje, quando eles chegaram lá, os reis magos, eles viram o menino Jesus com sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Todos precisam adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai lá dizer no Evangelho na primeira carta de São João, aquele que nega que Jesus é Deus é um mentiroso. Jesus é Deus. E não há outro caminho para se salvar a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós precisamos, meus irmãos, rezar muito, rezar e pedir por aqueles que estão em outras religiões. Aqui no Brasil, nós vemos uma infinidade de religiões que tem por aí. Infelizmente, nós estamos vendo católicos que já reconheceram, que já foram batizados, reconheceram Jesus como Senhor e estão abandonando nosso Senhor Jesus Cristo. Estão indo para essas religiões. Isso é um retrocesso. Nós não podemos retroceder. Como vai dizer o Salmo 118 ou o Salmo 119, de acordo com a tradução da sua Bíblia,
Ele vai dizer que feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Nós precisamos progredir, progredir, progredir. Precisamos ir em frente. Porque não há salvação se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreendeu, meu irmão? Um dia, da mesma forma como Jesus se manifestou àqueles magos, Jesus se manifestou a nós, através do nosso pai, através da nossa mãe, eles que nos levaram à pia batismal e lá nós fomos batizados. E nós adoramos o Senhor. Rezemos para que todos os povos se voltem para nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os povos entrem na verdadeira religião, a Igreja Católica, no catolicismo, que voltem para o Senhor. Você está compreendendo? Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. E como Deus se manifestou, e aqueles homens, aqueles pagãos, adoraram o nosso Senhor, que aqueles que estão longe de nosso Senhor se voltem para o verdadeiro Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Uma feliz epifania, uma feliz manifestação do Senhor na sua vida.